consegui assistir a aula quarta-feira e assistir as aulas gravadas na quinta. Não consegui assistir as aulas gravadas e nem a aula de sexta-feira. Aí, no sábado, pela manhã, eu consegui assistir as aulas gravadas. E aí, digo, não, quando for domingo, Aí, domingo, fui fazer uma live. Vim chegar em casa meia-noite. Só ganhando dinheiro. Ganhei dinheiro, mas não fiz a prova. É assim mesmo, tá corrido, cara. Acho que é pra todo Aí, mundo tá corrido desse jeito. rapaz, é porque muita coisa parada. Olha, eu tô com um amigo meu que, inclusive, amanhã eu vou começar finalizar a instalação elétrica dele, né? Sim. Ele tá com casas, duas já começou a elétrica antes da pandemia e duas para fazer do zero. Porque ele atrasou tudo, agora ele tem que entregar, fazer as quatro simultaneamente. Moço. Aí, ou seja, como eu tenho uma orquestra, eu fico só de sobreaviso. A parte de manutenção do prédio sou eu que faço, eu e o outro técnico, meu parceiro, né? Sim. E aí a gente tem que ficar todo tempo de sobreaviso. A sala de ensaio parou as lâmpadas, aí dá para resolver porque quando os músicos chegam não pode estar passando com isso. Parado. Aí é aquela coisa toda. Puxado. Mas é a vida, né? É o jeito. Logo, logo. Então vamos continuar aqui. Beleza. Então, a grande aplicação do interruptor DR, né, desse dispositivo, é instalações elétricas prediais. Né? O que a gente mais vai utilizar ele são nos prediais. Né? Em particular, onde o dispositivo DR é instalado para a proteção de um grupo de circuitos ou em pequenas edificações, onde ele é instalado como geral. Né? Ou seja, na instalação elétrica predial, o interruptor DR ele vai ser utilizado em grupo de circuitos, né? Ou seja, num quadro de distribuição, né? Beleza? Beleza? Então, nesse caso, o DR pode ser usado como seccionador do quadro e a proteção pode estar no quadro anterior. Ou seja, a proteção do disjuntor pode ser num quadro anterior a ele. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Aí nós vamos ter também o disjuntor DR. Né? Qual vai ser a diferença dele? Ele vai fazer o seccionamento mecânico, né? Que é destinado a provocar a abertura do próprio contato quando ocorrer a sobrecarga, curto-circuito ou a corrente de fuga térmica. Ou seja, ele vai pegar a função do disjuntor, né? E do interruptor DR. Beleza? O interruptor, ele precisa ser ligado junto com o disjuntor. Já o disjuntor DR, não, ele já tem as duas funções juntas. Ele já faz a função de proteção de sobrecorrente, né, de sobrecarga, de curto-circuito e de corrente de fuga. Beleza? Beleza. Lógico, se você tem tudo isso num equipamento só, ele vai acabar ficando mais caro. Certeza. Né? Acontece isso. Então, portanto, o mesmo dispositivo é usado para a proteção de sobrecorrente dos condutores e a proteção contra choques elétricos, né, que eu já falei. Beleza. Botei 3 modelos dele aqui também. Né? Se vocês olharem, eles parecem muito com o interruptor DR. Não é isso? Não é isso? Isso. Então, onde que eu vou diferenciar qual que é o disjuntor DR e qual que é o interruptor DR? E aí, o que vocês acham? Tem só uma travazinha aqui em cima da... Esse aqui? Isso. No caso aqui, é o botão de teste. Né? Então, o que acontece? Como ele é disjuntor e interruptor, ele tem essa funçãozinha de teste. Quando você aperta ele aqui, ele causa um curto-circuito interno. Né?
que é justamente para testar se esse equipamento está realmente funcionando. Ah, tá. Beleza? Essa Beleza. é uma das características, né? No interruptor DR, se você observar, ele não tem esse botão de teste. Né? Professor, Oi. aí nesse caso, ele entra, ele entra com o neutro, e com as duas fases, Isso que é o bipolar, tripolar. tripolar, Sim. certo? Mas só que ele não é usado aqui, Sim. né? Já o monopolar, o bipolar, você entra com neutro e fase. Uhum. E no tetrapolar, você entra com as 3 fases e o neutro se tiver neutro, se o circuito tiver neutro. Certo. Beleza? Beleza. Tranquilo. Então, esse dispositivo se aplica nos casos onde existe uma limitação de espaço no quadro de distribuição e se deseja uma maior continuidade de serviço fazendo a proteção diferencial por circuito. Ou seja, no mais, né, o que mais faz a gente escolher o disjuntor DR é a quantidade de espaço mesmo no quadro. Né? Porque o que acontece? Como ele já tem as duas funções juntas, você não vai precisar colocar o interruptor e o DR, o interruptor e o disjuntor. Né? Então ele acaba ocupando um espaço menor. Beleza? Só é ruim, professor, no caso de uma possível manutenção no Sim. próprio. Como é que você vai seccionar essa energia, né? Mas ele é disjuntor também. Mas no caso, seria no próprio IDR. Sim. Como assim? Não entendi. Por exemplo, quando a gente opta por botar um disjuntor antes do IDR, você secciona a energia e você consegue trabalhar com todo, a partir do IDR, tudo desenergizado. Sim. Disjuntor e IDR junto, Sim. eu consigo sancionar a partir dele. Mas se eu precisar fazer um reparo nele mesmo, ele continua, por exemplo, preciso apertar as conexões de entrada dele. Sim. Energia. Aí é a mesma coisa do disjuntor. Saída. Hã? Aí é o mesmo caso do disjuntor. O disjuntor, quando você Mas, precisa fazer a manutenção nele, você desliga o geral. É o mesmo caso desse aqui. Você desliga o disjuntor geral e faz a manutenção nele. certo. Entendeu? Ainda prefiro usar separado. Os dois. Né? Então, essa aplicação faz com que a atuação do dispositivo que protege o circuito não provoque desligamento em outras áreas. Muito útil no caso de escritório, laboratório, de mais aplicações, onde a perda de energia elétrica pode provocar uma perda de segurança ou financeira, que é aquele caso do disjuntor que eu falei para vocês, né? Que a gente faz a divisão de circuitos. Beleza? Beleza. E nós vamos ter ainda o módulo DR, né? Que é o terceiro tipo. É um dispositivo de detecção sensível à corrente diferencial que realiza uma atuação mecânica em outro dispositivo mecânico, ou seja, ele vai atuar, não vai atuar sozinho, ele vai atuar com outro dispositivo, como um disjuntor termomagnético, que realizará a abertura dos contatos e seccionamento nos circuitos em caso de fuga térmica. Esse dispositivo é associado a um disjuntor e realiza a proteção diferencial residual de sobrecarga e curto-circuito. Ou seja, ele parece muito com o disjuntor DR, né? Mas a estrutura dele, ó, se você observar, ele vai fazer a atuação em cima de outro disjuntor, né? Então, essa pecinha bem aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, dá para ver? Dá. Tem um ganchinho aqui, ó. Esse ganchinho é que vai fazer o disjuntor desarmar, beleza? Então, aqui você encaixa o disjuntor, aqui é encaixado o disjuntor, e aqui é o módulo DR, né? Então, quando ele for sensibilizado por uma corrente de fuga, ele vai fazer o disjuntor desarmar por essa travazinha, beleza? Beleza. Na prática, o que acontece? Esse módulo DR não é utilizado. Porque se você tem um disjuntor DR, né, que já faz as duas funções, é melhor comprar ele do que comprar o módulo.
Se você já tem um disjuntor instalado e você quer botar o DR, você bota o interruptor DR, que é esse caso que você falou, que prefere usar os dois separados. Beleza? Então, assim, na prática mesmo, você praticamente não vê ele, né? Mas se um dia vocês verem, vocês conseguem identificar. É o módulo DR. Beleza? Beleza. Beleza. Tranquilo. Então, esse dispositivo de corrente, esse tipo de componente encontra sua aplicação na área industrial, né, aquele lá que você perguntou, e de grandes edificações, onde o valor da corrente curto-circuito é elevado, bem superior aos disjuntores DR disponíveis no mercado. Ou se deseja fazer a proteção individual de circuitos trifásicos, né? Ou seja, a vantagem dele é ser utilizado em circuito de maior corrente, né, de maior potência. Beleza? Beleza. Mas, para falar a verdade, na prática mesmo, você não encontra esse módulo DR, não. Né? Eu, pelo menos, nunca vi. O módulo DR pode ser acoplado a um disjuntor com capacidade de interrupção muito elevada, ou ainda um disjuntor tripolar ou tetrapolar, né? É o que eu falei lá para vocês. Beleza. Aí, como é que funciona esse equipamento, né, esse DR? Quando a corrente entra no circuito, for igual a corrente que sai, o dispositivo vai permanecer armado, ou seja, ele não vai atuar, certo? Ou seja, ele vai fazer a diferença entre a corrente que entra e a corrente que sai, beleza? Beleza. Aí o que acontece? Quando a corrente que sair for menor do que a corrente que entrou, o dispositivo entende que há uma fuga de energia, né? Uma fuga elétrica. Então, outro ponto do dispositivo amplifica o sinal e realiza uma comparação do valor da fuga, onde se o valor for acima do projeto do DR, ele vai desarmar e cessar a passagem de corrente em todo o circuito, né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente precisa entender, a jusante, né? O que é a jusante e a montante? Alguém sabe o que é isso aqui? Faço a mínima ideia. Não, sei não, professor. Ó, nós temos aqui o quadro de distribuição, não é isso? Certo. Agora imagina que você está em pé aqui, ó. Você está em pé em cima do quadro, de frente para a instalação elétrica, certo? Certo. Então o que acontece? A montante vai ser tudo que tiver antes do quadro de distribuição para fora da casa, da instalação. Como é que eu faço para decorar isso aqui, para aprender isso daqui? Uma criancinha pequena, o que você geralmente faz com ela? Bota nas costas, né? Você monta a criança nas costas, não é isso? Isso. Ou seja, o que tiver atrás está a montante, ou seja, está montado nas costas da pessoa. Então, o que tiver atrás do quadro de distribuição, para fora, está a montante. E o que tiver para dentro, está a jusante, ou seja, o que tiver para frente do quadro de distribuição para dentro da instalação, está a jusante. Beleza? Beleza. A gente vai precisar ver isso aqui daqui a pouco. Então, ó, como é que vai ser a característica, né, de sensibilidade desse disjuntor DR, né, desse dispositivo DR? Quando ele for montante, nós vamos ter aqui, ó, que for atrás, né, ele tem a sensibilidade por que tiver atrás. Ele vai ter lá a sensibilidade de 100 mA, 300 mA, 500 mA e 1000 mA. Ou seja, a sensibilidade dele vai ser menor. Então, ele precisa de uma corrente de fuga mais elevada para poder ser ativado, né? E o tempo de interrupção dele é de 50 a 150 milissegundos. Esse tipo de dispositivo aqui, praticamente você não encontra também no mercado, porque ele não é muito usual, né? Ele não é muito utilizado. O que você vai encontrar muito é esse ajusante, ou seja, que vai proteger o que tiver dentro da instalação, né? Que normalmente a corrente de sensibilidade dele vai ser de 10 a 30 miliamperes, né? De 10 a 30, 10, 30 ou 100, né? E por aí vai. Então, no caso, ele vai ter de 10, 30, 100 e 300 miliamperes, né? E a corrente, o tempo de interrupção dele é de 20 a 40 milissegundos, ou seja, ele tem uma sensibilidade muito maior, né? E você pode ter ele instantâneo, né, que o tempo de atuação dele é de menos de 40 milissegundos, ou seja, assim que ele perceber a falta de energia, a fuga de corrente,
ele já vai atuar, certo? Isso aqui eu botei mais para título de curiosidade, né? Você tem disjuntor DR, dispositivo DR, que vai ter a sensibilidade no que tiver atrás, né? E o que tiver na frente da instalação. Beleza? Vai lá, Antônio. Essa eu não sabia. O quê? Para mim que ele só fazia essa depois dele, né? Uhum. Pois é, justamente isso, porque normalmente você não encontra esse tipo de dispositivo, né, com característica S. Nem o S, nem o K, você praticamente não encontra. O que você vai encontrar no mercado vai ser o instantâneo, né? Aqui em Teresina, por exemplo. Porque praticamente ele não é usado. Se não é usado, as lojas acabam não vendendo. Uhum. Beleza? Beleza. Né? Porque caso alguma vez vocês encontrem esse tipo de dispositivo, vocês tenham pelo menos uma noção do que funciona, o que ele é. Beleza. Então, como é que funciona ele? Imagina que nós temos aqui o DR, certo? E eu tenho aqui a entrada de energia, fase e neutro, certo? E aqui embaixo seria a carga. Tranquilo? Tranquilo. O equipamento. Então, o que acontece? Ele vai medir a corrente que está entrando no circuito, certo? Certo. Aí lembra que eu falei que a corrente, quando passa no condutor, ele gera um campo magnético? Uhum. Falei isso Falou. nas aulas lá para trás? Então, o que acontece? Falou. Ele vai gerar um campo magnético aqui na bobina, certo? Qual vai ser o sentido desse campo magnético? Vocês devem ver em máquinas também. Se você pegar o polegar, vai ser o sentido da corrente. No caso, para baixo, né? A corrente está indo para baixo. Os dedos aqui, ó, vai ser o sentido do campo elétrico, né? Ou seja, a corrente está passando para baixo, o campo elétrico vai ser gerado nesse sentido. Beleza? Sentido horário, no caso, né? Isso. Nesse caso é horário, né? Que a gente chama de regra da mão direita. Beleza? Uhum. Beleza. E ele vai sentir também, ó, a corrente que está saindo, certo? Ele mede a corrente que está entrando, mede a corrente que está saindo. A corrente que está saindo também vai gerar um campo magnético, só que para o sentido contrário. Beleza? Beleza. Então, o que acontece? Se a corrente que entra é igual à corrente que sai, eu vou ter campo elétrico para os dois lados iguais. Não é isso? Então, o que vai acontecer com esse campo? Ele vai ser zerado. Ou seja, ele não vai gerar uma corrente elétrica dentro desse circuito. Certo? Então ele vai ver, não, se a corrente que entra é igual à corrente que sai, então não está tendo fuga nenhuma. Beleza? Beleza. Então ele não vai desarmar. Já quando nós temos aqui uma fuga de corrente, o que acontece? Ele mede a corrente que entra, né? Vai gerar o campo. Está tendo a fuga de energia aqui para o terra, né? Então, claro que a corrente que vai sair é diferente. Não é isso? Isso. Se a corrente que está saindo é diferente e é menor do que essa que está entrando, o que vai acontecer? O campo magnético gerado por ele também vai ser menor. Não é isso? Então, quando eu fizer a soma desses dois campos, ainda vai existir um campo magnético nesse sentido, não é isso? No sentido da maior corrente. Aí o que acontece? Ele vai gerar uma corrente aqui na parte sensível, né? Que é a parte do DR, né? Diferencial residual. Quando ele sente uma corrente aqui, o que ele vai fazer? Ele vai justamente desarmar o disjuntor. Beleza? Beleza. Então o funcionamento é exatamente esse. Ó. Ele percebe que tem uma diferença de corrente que entra com a que sai, ele gera um campo magnético na bobina e desarma o disjuntor. Beleza? Beleza. O funcionamento é exatamente esse. O esquema de ligação dele aqui, quando ele é bipolar, né? L é fase, certo? Fase 1, fase 2. Então, nós vemos aqui com a fase, certo? Vai lá para a carga e volta o neutro, não é isso? Isso. Então, o que acontece? A corrente que entrar aqui é igual à corrente que sai. Então, ele não vai desarmar. Se tiver uma fuga aqui para a terra, né, para aterramento, aí o que acontece? A corrente que sair vai ser diferente. Então, ele vai acabar desarmando. Beleza? Beleza. No padrão lá do sul, né, do sul e sudeste, nós temos duas fases.
Então, o que acontece? Se a carga é alimentada por duas fases, a corrente que passa numa fase deve ser igual à corrente que passa na outra. Não é isso? Isso. Então, o que acontece? Se as correntes são iguais, então ele não vai ter sensibilidade, né? Ele não vai perceber a diferença de corrente e vai acabar não atuando. Beleza? Beleza. Tranquilo. No caso aqui do tetrapolar, né? Nós vamos ter o quê? A entrada das três fases, certo? L1, L2 e L3, e a entrada do neutro. Lembra que eu falei lá que no circuito trifásico a soma das correntes é igual a zero? Não é isso? Então, se a soma das correntes aqui for igual a zero e o neutro não tem corrente, ele não vai atuar. Beleza? Beleza. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Aqui é só outro tipo de ligação, quando nós temos o neutro e o terra juntos, né, que a gente chama de P, e aqui quando tem o neutro e o terra separados. Isso aqui eu vou mostrar para vocês quando eu for falar de aterramento. Só outro tipo de ligação. Beleza. Aí nós vamos ter também o dispositivo de proteção contra surto, que é justamente o DPS, né? Dispositivo de proteção de surto, né? DPS. Como é que vai funcionar o DPS? São equipamentos desenvolvidos com o objetivo de detectar sobretensões transitórias na rede e desviar as correntes de surto, né? O que são essas correntes de surto? Quando cai um raio na rede, o que vai acontecer? A tensão nessa rede vai ficar muito elevada. Né? Isso ele vai perceber que a tensão ficou muito elevada. Elevação rápida de tensão de fornecimento, né? Quando a própria rede tem algum distúrbio. Vocês já perceberam quando tem aquelas oscilações de energia, que a energia parece que vem mais forte? Uhum. Né? Que a lâmpada fica bem mais forte. Né? Isso aí é a elevação rápida de tensão de fornecimento, que a gente chama. Né? Quando a energia da concessionária que vem mais elevada, por algum motivo. Acionamento de motor de potência elevada. Né? Lembra que eu falei lá que tem um pico de corrente, não é isso? Quando tem aquele pico de corrente, ele também dá uma bagunçada, né? Ele dá uma oscilada na corrente que vem, na tensão que vem da rede. Beleza? Beleza. E aqui está o modelo deles, né? Dispositivo DPS. Então, o que acontece? Ele é utilizado justamente para desviar a tensão mais elevada. Se vocês observarem, ele tem uma linguetinha verde aqui, ó, né? Que é justamente para mostrar se esse dispositivo, se ele já atuou. Ou seja, quando ele está verde, ele ainda funciona, né? Ele não foi atuado ainda. Beleza? Beleza. E quando ele atua, quando cai um raio lá que ele atua, que ele funciona, ele fica com essa lingueta vermelha. Certo? Ele muda. Beleza? Beleza. Então, diga lá. Professor, nesse caso, ele recebeu um surto elétrico. Sim. E ficou vermelho. Sim. No caso, eu tenho que fazer a troca desse dispositivo. Tem que fazer a troca. Certo. Em alguns modelos, por exemplo, da Schneider, você troca só o cartucho, né? Justamente. Vou mostrar ele aqui para vocês. A Schneider e acho que a outra é a Tramontina, parece que não foge a memória. Você troca o cartucho. Tem vários tipos, né? Tem a Steck, tem a Schneider, tem a Tramontina, tem VEG. Todos eles têm esse modelo de cartucho também. Certo. Então, o que acontece? Esse surto é exatamente quando tem isso daqui, ó. Tem um pico de tensão mais elevado. Certo? A tensão está normal lá, de repente dá um surto, né? Deu uma elevação de tensão. Essa variação aqui é que é exatamente o surto. Beleza? É um nível de tensão muito elevado. Lembra lá que eu mostrei para vocês que existe o nível de tensão ideal, né, para funcionamento, os limites. Então, se passar de um certo valor, pode acabar queimando o equipamento. Não é isso? É isso? Isso. Então, esse equipamento vai fazer justamente essa proteção. Aí nós temos aqui as classes, né? Um DPS classe 1 é um dispositivo com capacidade de corrente suficiente para drenar correntes parciais de um raio. É a proteção primária utilizada em ambientes expostos a descargas atmosféricas diretas, como área urbana, periféricas ou áreas rurais. Ou seja, vai ser o disjuntor, vai ser o DPS que nós vamos utilizar justamente na entrada de energia.
né, no primeiro quadro de distribuição, quadro geral, né? Instalados nos quadros gerais de baixa tensão, que a gente chama também de QGBT, né, quadro geral de baixa tensão, ou seja, na entrada de energia da edificação, né? Então, sempre que eu for utilizar no primeiro quadro geral, a gente vai utilizar um DPS classe 1, beleza? Beleza. Classe 2, ele tem capacidade para drenar correntes induzidas que penetram na edificação. Ou seja, passou pela primeira proteção, né? Se a primeira proteção não funcionar, eu vou ter um DPS classe 2. Ou seja, os efeitos indiretos de uma descarga atmosférica, utilizado na área urbana e instalados em quadros secundários de distribuição. Ou seja, eles são instalados nos quadros de distribuição de baixa tensão, ou seja, nos quadros internos da edificação. Eu tenho classe 1, que é a primeira proteção, eu tenho classe 2, que é uma proteção de retaguarda, né? A segunda proteção. E nós vamos ter o dispositivo de classe 3, que são dispositivos destinados à proteção fina, né, de equipamentos, instalados próximos aos equipamentos. Ou seja, eles são utilizados para a proteção de equipamentos ligados à rede elétrica, à linha de dados e linha telefônica, ou seja, nos quadros internos para equipamentos sensíveis. O Antônio que trabalha com som, né? Os DPS que você vai utilizar lá no seu quadrozinho de som vai ser esse classe 3, porque ele tem a sensibilidade bem maior. Não é isso? Então, nós temos o classe 1, que é a primeira proteção, classe 2, que é a segunda proteção, e o classe 3, que é para equipamentos mais sensíveis. Beleza? Beleza. Tranquilo. Aí está aqui o exemplo que o Antônio estava falando, né? Que é o DPS tetrapolar em base. Né? Então, o que acontece? Você tem uma base e quando ele queima, né? Quando essa linguetinha aqui fica vermelha, você só tira esse cartucho. Né? Essa parte aqui é descartável. Né? Então, você tira ele e encaixa outro. Beleza? Beleza. Tranquilo. Aí tem esse modelo aqui que ele ainda pode mandar uma informação para o computador, para um sistema. Que ele tem uma saídazinha aqui de 2 cabos. Beleza? Beleza. Aí aqui está a ligação dele, né? Uma coisa que o Sr. Vicente falou no começo da aula, que geralmente o DPS ele é instalado depois do... o DPS é instalado depois do DR. Foi isso, Sr. Vicente, que você falou? Oi. O que acontece? Se o DPS for instalado depois do DR, se vier um raio, por exemplo, caiu na rede elétrica lá, o disjuntor está sem proteção. Vai para o saco. Né? Queima o disjuntor. Disjuntor deixou passar a corrente. Vai no DR, vai chegar no DR. Vai queimar o DR também. Aí só depois tem a proteção do DPS. E aí, dá certo isso? Não. Não. O que acontece? O DPS é a primeira proteção do quadro. Se cair um raio na rede lá, se tiver um surto de tensão, ele já vai desviar daqui, ó. Então, o que acontece? Quando cai um raio lá, ele sente que a tensão ficou muito elevada e vai desviar essa corrente dos equipamentos. E vai levar para onde? Vai levar para o aterramento. Beleza? Beleza. Então, num quadro de distribuição, o DPS sempre vai ser a primeira proteção. Aí, o que acontece? Justamente, o Neto perguntou aqui se o DPS é como uma rota de fuga. É justamente isso. Então, o que acontece? Para não queimar os equipamentos, né, essa corrente muito elevada, essa tensão muito elevada vai ser desviada. Né, vai ser desviada dos equipamentos. O senhor Vicente falou também nas aulas para trás que às vezes é costume de colocar um disjuntor aqui. Né, um disjuntor antes do DPS, justamente quando for fazer a manutenção. Né? Quando ele queimar aqui, você desliga o circuito do DPS e faz a manutenção. A gente faz isso na prática. Mas o que acontece? Se cair um raio, esse disjuntor vai para o saco, né? Vai ser queimado. Neto não entendeu. O que acontece, Neto? Geralmente, deixa eu desenhar aqui. Geralmente, o pessoal costuma de colocar um disjuntor aqui, ó. Coloca um disjuntor tetrapolar aqui. Entendeu? Porque se precisar trocar esse DPS, você desliga o disjuntor, né? Você desliga o disjuntor aqui, desarma ele
Aí o que acontece? Você pode trabalhar no DPS desenergizado, não é isso? Só que ele só vai servir para fazer manutenção. Se cair um raio, esse disjuntor aqui vai ser queimado. Ele vai queimar esse disjuntor, mas ainda vai desviar a tensão. Beleza? Porque, na verdade, no eventual queda de um raio, ele não vai atuar em nada. A proteção vai vir exatamente pelo DPS, né? Justamente. Travou aqui. Fala lá, Antônio. Desse jeito aí que está feita essa ligação aí, eu entendi aí que, por acaso cair um raio, ele não vai chegar nem a passar pelo disjuntor. Isso, nesse caso aqui não. Porque aqui ele já desvia logo. Fala aí, Antônio. Professor, já vi algumas comentando que além de colocar os 4 DPS, que é nas 3 fases e no neutro, colocar mais um DPS aqui na saída para ele ser levado para o aterramento. Mais um DPS de aterramento? Sim. Eu também não entendi a primeira vez que eu vi isso. Não faz muito sentido, não. Pois é, já tem 4 aqui, um independente para as 3 fases e mais o neutro. Sim. E aí fica mais um para receber esses 4 para... Não, isso aí eu nunca vi, não. Pois é. Até não faz sentido, porque o que acontece? Se o raio cair lá na rede e queimar um DPS desse daqui, o próximo também vai queimar. Uhum. Então, não faz muito sentido, não. Pois é, também... O fechamento de DPS que eu vi sempre foi assim. A única diferença é ou botar ou não um disjuntor na frente dele. Mas sempre o fechamento é desse jeito aí. No caso, seu Vicente, que eu tenho visto ele sendo paralelo com o disjuntor. Isso, é que ele é em paralelo. E ele vem antes do disjuntor. Isso. Que é para o disjuntor e né, o IDR sentir esse surto. Justamente. Ele vai desviar tudo antes de chegar no disjuntor. Beleza? Beleza. Tranquilo. Então, como é que vai funcionar ele, né? Imagina lá que você está com a instalação elétrica funcionando, né? E tem um aterramento qualquer. Beleza? Se o circuito não tiver DPS e cair um raio na rede, o que vai acontecer? A energia do raio vai passar pelo equipamento e vai queimar, né? Vai para o aterramento e vai acabar queimando. Quando nós temos o DPS, o que ele vai fazer? Quando cair o raio, o DPS percebe e vai desviar essa tensão, essa corrente, antes de chegar nos equipamentos. Beleza? Então, por isso que ele tem que ser colocado antes do disjuntor. Entendeu, seu Vicente? Entendi. Do disjuntor geral. No caso de colocar esse disjuntor que o senhor falou lá, é só para fazer a manutenção dele, né? E a linguetinha dele aqui, se vocês perceberem, fica vermelha quando ele queima. Beleza? Beleza. Tranquilo. Então, pessoal, por hoje, como vai ter a reunião daqui a pouco, era só isso, né? Aí eu queria ver com vocês como é que vocês foram na prova lá. Que eu ainda não olhei, só olhei, acho que é do Jasley, que ele me falou ontem que tinha feito. Né? O Antônio que falou que estava perreado também. E aí, seu Vicente, como é que foi a prova lá? Eu fiz na correria hoje e não fui bem, não. Fez hoje na correria também? Foi. Não fui muito bem, não. Pra ser mais sincero, eu fui muito mal. Entendi. O Ari Franklin já me mandou mensagem dizendo que não conseguiu fazer, né? Não fez. O Neto. E aí, Neto? Neto? E aí, professor Ricardo? Leonardo, como foi a prova lá? Não, eu não fiz não. Eu não sei onde é que tem a prova. Conseguiu fazer, não? Não, eu não sei onde é que ela fica. Lá na plataforma, mandei uma mensagem. Ah, rapaz, sei. Fica lá, né? Mensagem lá na plataforma. Ela tá como mensagem. Isso, eu botei como mensagem e botei como um arquivo também, se eu não me engano. Mas eu
só consegui responder no link que você botou aí no grupo, porque lá na plataforma ela não abre para resposta, não. Abriu, não? Não, eu consegui visualizar as questões, mas não aceitava a resposta. Entendi. No caso, você baixou o PDF, né? Isso. É porque, no caso, eu mandei a mensagem, mandei lá na mensagem aquele mesmo link. Eu mandei ele como mensagem também. Mas aí daqui a pouco vai ter a reunião, eu vejo com o pessoal como é que fica a questão de quem não fez, né? E a questão também das notas, né? O Jasley disse que ficou com dificuldade, o seu Vicente já disse também, o Antônio já falou também, né? Talvez não tenha ficado muito bom. Eu só vou olhar quando eu chegar lá em casa as notas. Né? Luiz e Neto, como foi a prova lá de vocês? Não respondi não, professor, a prova não. Ainda não fez também não, né? Não. E o Neto? O Neto tá mudo. O Neto tava digitando aqui, mas acho que ele saiu. Tá com a câmera desligada também. O Ari Veja Frank... aí. Oi? Professor, Para quem não fez a prova, aí você passa para nós no grupo lá, viu? Sim. Eu falo lá. E pro Leonardo. Não tem como vocês colocarem o Leonardo no grupo também, não? Fica mais fácil. Oi? Tá no grupo Eu não não, tô no Leonardo. grupo, não. Tô não. Pô, me cabe teu número aí, fala aí teu número. Ligeiro, antes que acabe a aula. É 88 29 29 51 35. 88 29 51 35, né? É, 51 35. Bota lá no grupo. Aqui, Leonardo. Que aí eu vou ver como é que vai ficar a situação de vocês, né? Questão de nota e com relação... Olha, o Edinato ficou sem assistir a aula porque não tinha um link. Estava lá na plataforma. Então, eu vou ver com o pessoal na coordenação, na reunião que vai ter agora, né? Como é que fica a questão de nota, né? Porque... Já caiu aqui já. Oi? Já caiu aqui já a mensagem. Caiu? Já. Pronto. Pois aí eu vou ver com o pessoal a questão da nota, né? Porque na matéria de desenho, a recuperação era feita depois da segunda prova, né? Somava a nota das duas, fazia a média e via quem ficou de recuperação. Com essa plataforma EAD, eu vou ver como é que vai ser, se eu passo outra prova para vocês, né? Ou se vai ser do mesmo jeito. Aí, como eu estava falando com o Jasley, né? Na segunda prova, né, a gente não vai ter uma prova, um dia para fazer uma prova. Né? Como é que vai ser a análise de vocês, a nota de vocês? Vai ser de acordo com o desenvolvimento durante as aulas. Beleza? Nas aulas práticas? Isso, nas aulas práticas. Ah, tá certo. Beleza? Beleza. Ari Franklin, é justamente isso que eu vou falar na coordenação lá. Né? Ele está falando que o pessoal, nem todo mundo está conseguindo acompanhar, né, por causa do EAD. É justamente isso que eu vou falar lá com a coordenação, né, agora na reunião. Vai ser uma das coisas que eu vou falar. Que tá todo mundo correndo para um lado e para o outro e não está conseguindo acompanhar muito, assim, né? Tem aqueles que assistem aula depois, né, que não tem como eu saber quem foi que assistiu a aula depois. Então, eu vou ver com a coordenação. A reunião começa agora 8h30, já até começou, talvez. Beleza? Beleza. Aí, mais tarde, quando eu chegar em casa, eu vou dar uma olhada na prova de vocês, ver as notas lá. Amanhã eu já falo com a coordenação a questão das notas, né? Como é que vocês foram, para ver como é que vai ser feita essa recuperação. Tranquilo? Ok. Beleza. Pois aí, na quarta-feira, como eu falei com os que estavam no começo, a gente termina a parte teórica, né, na quarta-feira, e a partir de sexta-feira a gente começa com as práticas. Tranquilo? Tranquilo. Ô, professor, Oi. segunda-feira não é feriado, não. Será que vai... Segunda? Porque tava muito feriado já, né? Para nós não é feriado não. Ainda tem feriado? Tem mais não, É pior que acabou é o mesmo, 7 feriado de desse ano. setembro, né, cara? Tem não, foi antecipado. Eu vou ver com o pessoal. Eu acho que ele não foi mesmo, não. Acho que ele não foi antecipado, não. Até o Vou ver com Natal o já foi pessoal antecipado, aqui. já. 7 de setembro agora só em 2021.
Mas se quiser dar aula, pode ficar à vontade. A gente nós estamos aqui. Professor, não se acanhe. Se quiser, a gente vai. Segunda-feira eu tô no Isso, ponto. Ari Franklin. Sexta-feira no laboratório. E segunda também, né? E segunda também. De sexta para frente, só no laboratório. Segunda não sei por causa do feriado, né? Não, esquece feriado, pá, acabou. Eu mando lá no grupo, Ari Franklin. Que eu vou ver com o pessoal aqui também que horas vai ser essa aula. Que horas vai começar. Quase 5 meses de feriado aí, será possível.